Eu sou do Porto, não é? E cresci no Porto até aos 20 anos. E é uma cidade que é uma referência para mim, não é? É uma referência que eu nunca esqueço, embora viva em Lisboa neste momento já vivi em Lisboa o dobro do tempo, mais do dobro do tempo que vivi em Paris, visto que vivi no Porto, visto que saí aos 20 anos. Numa altura, eu já tinha estudado, estava até em casamento na universidade a fazer economia, um bocado disparatadamente, mas foi uma altura em que eu tive necessidade de sair. Mas antes disso, de facto, eu não tenho uma formação académica de maneira nenhuma. O que acontecia é que a minha casa se respirava também um ambiente de cultura, não é? Quer dizer, que passava pela música. A minha mãe tinha o curso do conservatório, o curso superior de piano, tocava muita música lá em casa, sobretudo música clássica, ou chamada clássica, enfim, barroca, etc. Por outro lado, o meu tio, o irmão dela, que tinha tido também formação, muitas vezes quando vinha à casa ou quando eu ia à casa dele, tocava aqueles boogie-woogies da época dele, em que muitas vezes se animavam as festas com um piano ao vivo, não é? E o meu pai, por sua vez, era um melómano também, adorava música. Ele tinha vários negócios, trabalhava com textos, etc. E ele tinha negócios com a Inglaterra, sobretudo, mas também umas coisas aqui em França, em Paris. E, portanto, ele trazia também para lá dos discos que comprava lá, trazia discos, e conheci muito da música francesa da altura, e também de coisas da música inglesa, embora depois, quando o advento da geração dos Beatles, isso já se deve a mim. E o Trenet surge nesse contexto? Charles Trenet? O Trenet não era tão ouvido em minha casa, não. Havia discos de Mouloudji, era um bocadinho anterior. Anterior não era o Trenet até anterior, mas havia discos de Patachou, de Jacqueline François, que eu não gostava, mas ouvia-se música anglo-saxónica, ouvia-se música americana, ouvia-se música brasileira muito, e cantava-se também, não é? Porque os meus pais tinham também esse prazer de cantar, enfim, de cantar, de trautear as coisas despreocupadamente, não era cantar organizadamente. Aliás, tem uma frase muito gira no retrovisor, em que diz que iam todos no carro, e quando se canta no carro traduz forçosamente uma alegria de viver. Uma alegria, sim, porque eles cantavam muito bem a vozes, não é? Eles cantavam muito bem a vozes e de facto havia ali através da música, mas da música, mas não só, porque a literatura tinha um grande papel. Meus pais eram grandes leitores. O meu pai, posso falar dos dois, embora talvez isso tenha vindo à partida talvez mais do meu pai. A mãe do meu pai, inclusive, teve durante um tempo um alfarrabista, e eu ia para lá, e aquele cheiro do livro usado, quem sabe se comida ali para uns bichinhos, era muito familiar. E até agora, até hoje, eu venero muito o objeto livre, não é? E eu, assim como o disco também, não é? Eu, quando fiz o meu primeiro disco, foi uma sensação de uma consecução de qualquer coisa que estava, no fim de contas, que fazia parte da minha educação e da minha cultura, não é? E aconteceu também depois, quando houve os primeiros livros, livro infantil. Depois, recentemente, este ano fiz um romance que saiu este ano, O Coração Mais Perfeito. Antes tinha feito um livro de contos. Todos esses objetos, no fim de contas, têm um significado para mim. Mas, sobretudo, o conteúdo é que tem, não é? Quer dizer, eu depois, por mim, eu ouvia muita música. Aos 15 anos tive um trabalho de verão no escritório do meu pai, comprei a minha primeira guitarra e comecei a tocar. Comecei a tocar as coisas da época. Depois há o advento dos Beatles, um pouco mais tarde dos Stones, etc. Antes
do Elvis Presley. O meu irmão era muito, tem 5 anos, o meu irmão mais velho, 5 anos mais do que eu, e ouvia muito esses adventos do rock, né? Sobretudo Elvis Presley, né? Que é de facto um cantor extraordinário e que foi uma revolução, digamos, inclusive para os Beatles, né? E eu, por mim, também comecei a ouvir coisas em relação à música francesa. Eu lembro de ter comprado um single do Jacques Brel, acho que foi o primeiro, que era Le Moribond, e de começar a ouvir também o Jacques Brel, ter conhecimento do Brassens, Ferré menos. E como é evidente, conhecia também as canções do Trenet, que no fim de contas também foi um bocadinho também o paizinho, enfim, em termos musicais dessa geração, não é? Eles próprios dizem que sem o Trenet provavelmente não fariam a mesma coisa, não é? E o próprio Gainsbourg mais tarde falava disso, não é? Pronto, e portanto eu tive a minha avó, além de ser alfarrabista também, tinha um programa na rádio em que se dizia poesia, em que ela dizia poesia, a primeira dela, em que ela dizia poesia, e o gosto da oralidade, da frase poética, acho que me ficou sempre desde aí muito próximo. Até porque ela dizia muito bem e de uma maneira nada enfática para a época, que era uma coisa, a declamação tinha certas regras, não é? Mas também havia já o Villaret, que era que enchia as salas, não é? Sim, mas isso é uma oratória bem mais... Não, mas era de uma expressividade absolutamente extraordinária, não é? Pronto. E daí, Genebra? E depois, eu queria sair, sobretudo, e eu ainda saí legalmente, portanto, eu saí sabendo que... em minha casa respirava-se também um ambiente oposicionista muito forte, até por tradição de família também, mas o meu pai era completamente, enfim, embora não praticante, porque tinha os seus negócios, mas era um anti-salazarista convicto, e sobretudo daquele regime, não é? E quando começou a Guerra Colonial, portanto em 62, já ele tinha dito que tem que se dar a independência. A Inglaterra, ele era muito anglófono, e ele dizia tem que se dar a independência às colónias, como os ingleses fizeram. Claro que os ingleses foram também, digamos, levados a isso pela luta dos próprios indianos, não é? E do Gandhi e tudo isso. Mas respirava-se também esse ambiente de completo desacordo em relação mesmo à guerra colonial, não é? Quer dizer, era um caminho inevitável, que ele dizia, mas vai acabar por acontecer um dia, esses países serem independentes. Eu lembro dele dizer isto quando eu tinha 17 ou 18 anos, não é? Pronto, e portanto também tinha sabia que eu queria ter mundo e queria ir para fora. Eu conhecia gente que estava a estudar psicologia, então acabei por ir para a psicologia em Geneve, através de contactos, etc. Mas sabendo que, e portanto saí ainda legalmente, visto que quando se fazia estudos universitários se podia ainda pedir adiamentos, não é? da tropa. Mas sabendo que um dia que se me chamassem que não ia responder, não é? E de facto isso, vivi 2 anos em Genebra a estudar psicologia, fui aluno do Piaget, aliás, mas não me serviu de nada, porque a psicologia que eu quereria eventualmente, eu até tive boas notas, mas que eu quereria eventualmente não tinha nada a ver com... Era muito direcionado para as teorias de Piaget e as experiências práticas à volta disso, sobre o desenvolvimento da criança, desenvolvimento cognitivo, intelectual. Mas recupera isso depois, isto é uma parte, recupera isso depois com os contos infantis e dá a sensação que... Não tem nada a ver com isso. Okay. Mas é que lá está, eu nunca estudei psicologia com esses vetores. Sim, claro. Não, por isso é que eu estou a dizer que de alguma maneira recupera essa... Isso é um gosto, ancoragem. Isso é com os contos infantis não acho que seja, não é realmente psicologia, digamos, quer dizer, pronto, faz parte da psicologia de dia-a-dia que nós todos temos. Eu só fiz contos infantis já depois de ter filhos e talvez o contar histórias aos filhos naturalmente. Mas assim, eu acho que tenho uma faceta de contador de histórias. E então isso... Há vários contadores aqui, não é?
eu estava a precisar mesmo de viver, eu tinha, como repito, um bom ambiente familiar, mas estava a precisar de abrir e de ter mundo, conhecer outras coisas e viver autonomamente, sobretudo, também, não é? Portanto, tinha um quarto de estudantes, né, etc. Pronto. E depois, ao fim de 2 anos, ou antes de 2 anos, no segundo ano, comecei a compreender que comecei a entrar em crise, para dizer a verdade, não é? Comecei a compreender que tudo aquilo que eu fizesse seria pelas artes. E quando eu digo pelas artes, digo pela música, pelo teatro e pelo cinema, que de facto eram as minhas 3 paixões. E que seria sempre, criativamente, performativamente, etc., que os caminhos seriam sempre por aí. E até hoje é, não é? Portanto, aí foi... E precisava de andar de vagabundear. E como é que passa do Piaget para os R? Para o R? Ui, mas o R foi muito tempo depois, porque o R foi em 69. Não, muito tempo depois não, mas passou-se muita coisa, porque eu andei pela Europa, à boleia, tive vários empregos de sobrevivência, trabalhei na cozinha de um barco, fui à Jamaica, fui às Antilhas, não é? Os Açores também. Passei pelos Açores, sim, mas numa altura em que eu, inclusive, já tinha sido chamado e já era refratário, não é? Mas não houve controle nenhum, ficámos 3 dias em Ponta Delgada e depois acabei por vir para Paris, onde conheci vários portugueses, entre os quais o Zé Mário Branco e o Luís Cília, e houve imediatamente uma amizade e mesmo uma troca musical, mais no caso até de Zé Mário. Precisamente com o Zé Mário fiz canções durante muito tempo. E houve algum relacionamento também com o meio do cinema nessa altura também? Não. Não, era exclusivamente... Zero. Não, era com os portugueses, e com franceses, como é evidente. Né? Depois apanhei, portanto, isto foi fim de 67, apanhei o maio de 68 completamente envolvido nele. Apanhou, não, ele é que me apanhou, o maio de 68. Completamente envolvido, não é? Porque eu era um puto disponível, não tinha taxas, não é? Quer dizer, não tinha família, etc. Não tinha miúdos em casa. Não? Contrariamente ao Zé Mário Branco, não é? Que é o que... Sim, o Zé Mário tinha um emprego e tinha 2 filhos já. Então vivi o maio de 78 de facto por dentro, quer dizer, eu dormi vários dias na Sorbonne, eu e muitos outros portugueses ocupamos a casa dos estudantes portugueses na Cité Universitaire, que era nessa altura uma espécie de escola de alunos um bocadinho de elite, no sentido de muitas vezes com simpatias, de famílias com simpatias pelo regime, onde passou a ser uma espécie de fórum permanente sei lá, depois já há sempre uns líderes que não é o meu caso, não é? Uns líderes que chegam à frente e de certo modo conduzem uma espécie de movimento que vai mudar toda a vida, não é? Vai mudar todo o mundo. Mas de facto o maio de 68 foi muito importante porque era um fórum permanente nas ruas de ideias e cantei com o Zé Mário Branco, com o Leite Magni, com o Luís Cília também, em fábricas ocupadas, e já depois de estar uma greve de 10 milhões de pessoas em greve, não é? De trabalhadores. E cantei eu, e nessa altura ainda estava muito... Aliás, como estava a começar a compor, até fiz uma canção que nunca gravei, chamada Les Mille et Une Nuits, nessa altura, em cima do acontecimento, coisa que até não me é muito comum. Há sempre uma espécie de decalagem, um pequeno recuo para eu fazer uma canção sobre qualquer coisa que acontece. E cantei muito, de maneira muito improvisada, não é? No fim de contas, muito precária, quero dizer. Um bocado como no Regresso a Portugal. Como nos Campos Livres, no Regresso a Portugal. Pronto, e depois acabei, portanto, fiz audições para o Hair, em 69, portanto, o Hair era um grande êxito na Broadway, teve a segunda produção em Londres, e a terceira foi a francesa, não é? A de Paris.
traduzida por Jacques Lanzmann, Julien Clerc, que estava nos seus princípios, fez o papel principal e nós éramos 28. E fazíamos Gérard Lenormand também, não havia? Mais tarde ele substituiu, não, o Gérard Lenormand substituiu o Julien. Mas houve castings extensos, 6.000 ou mais pessoas, e eu acabei por ser escolhido, fui escolhido, e foi uma boa escola, não é? Porque é uma escola de palco, com música, com todas as noites. E era a rotina também, não é? Tinha uma boa rotina e ganhávamos bem. Para mim foi muito útil, porque inclusive foi numa altura em que eu comecei a escrever mais a sério e aquilo que veio a ser o meu primeiro álbum, que é Os Sobreviventes, que foi gravado em Paris, mais propriamente, não sei exatamente onde, mas é Rouville, num estúdio a estrear. Castelo. Era o Château de Rouville, foi um estúdio que depois até se tornou bastante conhecido, porque, sei lá, várias pessoas, sei lá, o Elton John tem um disco chamado Honky Chateau, que até é essa referência, penso que os Stones também gravaram lá, etc. Bom, mas nós é que fomos abrir caminho. Essa que é essa. Essa é que é essa. E o Zé Mário. E depois o Zeca também gravou lá o Cantigas de Maio. Mas eu, só para não me alongar muito nisso, mas foi uma grande libertação, a minha descoberta foi uma coisa quase de lapaliciana da língua portuguesa, porque eu ao escrever, quando comecei a escrever, há 4 canções que estão nos Sobreviventes que tiveram a primeira letra em francês. Tinha uma espécie de bloqueio em que não me saía, soava-me tudo a outra pessoa, a certos poetas, como Alexandre O'Neill ou a Zeca Afonso, e quando, a certa altura, descobri a consonância afetiva que havia entre as palavras e a memória que eu tinha das palavras, de repente jorrou realmente um surto criativo que me deu um impulso fundamental para o que veio a ver Os Sobreviventes, que é um disco que já está muito, que é elaborado, ou seja, não é um disco incipiente, não é uma coleção de canções, chamemos assim, incipiente, ainda hoje em dia, muitas vezes canto 2 ou 3 canções desse disco. Há uma canção que é comum aos 2 discos meus e do Zé Mário Branco, que é o Charlatão, não é? Que é um bocado, de certo modo, o emblema das nossas colaborações, não é? Mas, sei lá, o Maré Alta, a própria canção que inaugura Os Sobreviventes, que é o Força é Essa, são canções que depois eu tive toda a alegria quando vim depois de 25 de Abril em cantá-las aqui não, em Portugal, finalmente com um público que conhecia as minhas canções, foi muito, muito empolgante. E de Paris, depois Pronto, continua... De Paris eu depois estive em vários sítios. Depois estive em Amsterdão, entretanto fui chamado, entretanto o Living Theatre tinha-me conhecido, fui ao Brasil, convidaram para ir, eles estavam em Ouro Preto, a fazer teatro de rua, etc., a fazer teatro, não é bem, bom, estavam de certo modo a reformular o tipo de teatro que estavam a fazer. E eu fui ter com eles, acabamos por ser presos, não é? Tivemos presos, porque havia uma campanha de extrema-direita em Ouro Preto, conduzida por uma organização de extrema-direita chamada TFP, Trabalho, Família e Propriedade, que distribuía panfletos à porta das igrejas a dizer, pá, estes gajos, pá, expulsem-nos do Brasil, estes gajos são os anarquistas e são os psiquês. E, bom, enfim, não vou agora contar essa história em detalhe, mas acabamos por ser presos, estivemos presos 2 meses e acabamos por ser expulsos por força como uma medida de se poder livrar daqueles gajos enquanto o julgamento continuou, porque estava a causar uma espécie de furor internacional nos meios culturais e inclusive na América, né? Porque o Living Theatre tinha um nome
e na América, mas não só, não é? Um nome muito grande e também muito mediático. E depois eu ainda voltei para o Hair, mas depois é que fui para Amsterdão. Estou aqui a baralhar, mas não interessa. E depois acabei por ir, eu estava já a viver com uma canadiana, não é, que conheci no Hair, que foi minha mulher durante 7 anos e que é mãe da minha filha mais velha, a Sheila, e eu já não tinha passaporte. Eu já vivia de uma maneira, quer dizer, ainda teve um passaporte de exilado na Holanda, mas era um passaporte muito restritivo. Eu mesmo para ir à Bélgica precisava de ir ao consulado e pedir um visto. Era absurdo, não é? Quer dizer, aqui na primeira era o Benelux, não é? Mas era que era assim uma espécie de estatuto de meio preso, meio exilado, meio preso. Enfim, não, andava livremente, mas... e acabamos por nos informar que se fôssemos para o Canadá e eu me casasse com ela num período curto, podia ter papéis de Landed Immigrant, o que se chama Landed Immigrant, e podia viver lá. Que era também uma coisa que nós queríamos, e podia ter papéis, não é? O que era uma coisa que nós queríamos também, porque era conhecer também outro continente, não é? Acabamos por ir em Montreal, mas acabamos por, depois de viver um pouco em Montreal, por atravessar durante um verão inteiro o Canadá todo, a trabalhar pelo caminho durante 4 meses, numa carrinha, e depois acabamos em Vancouver, depois só de barco, não é? E o que acontece é que quando o 25 de Abril veio, eu nessa altura não conhecia, estava desligado dos portugueses, porque não havia, e depois não é dos tempos de net ou claro. Para já, por um lado, de escrever mails e, por outro lado, de ter o feedback imediato do qual que acontece distantemente, não é? No caso em Portugal. Portanto, a primeira notícia que eu tenho do 25 de Abril foi uma notícia muito parca, muito escassa, que dizia tanques ocuparam a praça principal de Lisboa. E o Sérgio pensava que era o tanque de... Eu sabia do 16 de março, portanto sabia da tentativa de golpe anterior e sabia que havia uma espécie de, os generais mais de extrema-direita, chamada Brigada do Reumático, não é? Tinha ido dizer ao Marcelo Caetano, prestar uma espécie de juramento de fidelidade ao Marcelo Caetano. E, portanto, eu pensei que pudesse ser um golpe de extrema-direita, de facto, ainda mais dura, não é? Mas depois, no dia seguinte, comecei também a ler que, para já propostas do MFA, sobre a autodeterminação das colónias, não se falava ainda de independência, não é? Mas que estavam a libertar os presos políticos todos. E eu aí disse, olá, isto é sério, não é? Então, e falei com os meus pais e falei com outras pessoas. E eu tinha nessa altura, por felicidade até, porque enfim, nós éramos uns tesos, uma viagem que já comprada para vir. O meu pai fazia 60 anos e queria reunir os 3 filhos, tinha o sonho de reunir os 3 filhos. E então o que aconteceu foi que tinha uma viagem para Paris, porque como eu não ia ir a Portugal, eles viriam e fazíamos ali uma qualquer comemoração. Os seus irmãos estavam onde nessa altura? Estava em Portugal. Estava em Portugal. Um deles não estava sempre, mas estava, eu iria lá ter. E depois usei o bilhete para vir a Paris com a intenção de ver se depois podia ir a Portugal. E isto lembro que cheguei no 1º de maio. Portanto, claro que as lojas estavam fechadas e os escritórios onde um ou outro amigo trabalhavam. O certo é que eu telefonei para os meus amigos todos e até não podia telefonar para o escritório, visto que era o 1º de maio. É que eram 3 ou 4, quer dizer, que me interessavam, de portugueses que estariam interessados em voltar, e o facto é que nenhum respondeu. Eu disse, será que eles
vieram. Bom, eu informei-me, etc. E tive a confirmação que poderia entrar e tornar a sair, porque eu tinha compromissos em Vancouver, estava agora a trabalhar com um grupo de teatro, a Sheila estava grávida e tinha já estava tudo combinado para o nascimento, lá no hospital de Vancouver, etc, etc. Mas, sobretudo, esse grupo de teatro ia estrear uma peça. Claro que me deram ali que se chama em França um congé, mas eu tinha que voltar, não é? Pronto, e de facto assim foi, não é? Quer dizer, e quando cheguei cá, eu estou a fazer o cá simbólico de voltar a casa. Quando cheguei lá, eu acabei, quer dizer, vi-me imediatamente, enfim, a cantar naqueles chamados cantos livres espontâneos, não é? Que tudo no palco, depois um levantava-se e cantava uma canção, com o Zé Mário, Manuel Freire, etc, o Fanhais, o Cília, e foi muito, como disse, muito empolgante, porque eu pela primeira vez tinha um público, quer dizer, eu tinha 2 discos gravados, não é? Os Sobreviventes e o Pré-Histórias. E de repente o público estava a cantar aquilo quando eu nunca tinha cantado perante um público que conhecesse as minhas canções. Nem tinha cantado muito, não é? E de facto uma pessoa sentia realmente, quer dizer, é isto, é aqui que eu quero viver. Estava a preparar um 3º disco, portanto eu quando voltei soube muito rapidamente que tinha que ir, quando voltei ao Canadá, que tinha que ir viver para Portugal, não é? Estava a fazer o 3º disco e já tinha até umas coisas gravadas lá. Trouxe as fitas, vim fazer teatro também porque fui convidado para fazer uma peça chamada Liberdade, Liberdade, com o João Perry e a Céu Guerra, que foi um grande êxito. Nessa altura ainda equacionou fazer coabitar as duas de parte? Não, e uma vez que parti, dessa segunda vez que foi em setembro, eu quando parti em setembro foi trazer as poucas tralhas que tinha, desfazer-me das joias e dos arroz da China, valiosíssimos que eu tinha, não, dos tarecos que eu tinha, e ir viver para Portugal. Era lá que era a minha casa, não é? Quer dizer, é tão simples como isso, e desde aí, quer dizer, tenho tido uma atividade constante, embora com grandes derivações em relação a um percurso clássico, e sobretudo não me cingindo só às canções e não tendo mesmo, embora seja a minha atividade principal e é aquela que eu pratico e que tenho mais experiência e tenho um gosto enorme em praticar sob muitas formas, o certo é que sempre fiz derivações para o teatro, para o cinema, seja não tanto como ator, mas também como ator, mas no teatro fiz coisas mais interessantes como ator, mas no cinema fiz também bandas sonoras, canções, o argumento do Killers também é meu, assim como a banda sonora, diga-se de passagem. E realizei eu próprio 3 filmes e, portanto, fiz depois escritas, vários tipos de escrita, fiz uma peça infantil que vai ser agora reeditada, chamada Eu, Tu, Ele, Nós, Vós, Eles, fiz contos infantis, tenho um livro chamado O Pequeno Livro dos Medos, que é um livro que me é muito caro, porque é um livro que teve sucessivas edições e que também tem ilustrações minhas. E tem desenhos seus também. É o que eu estou a dizer, tem ilustrações minhas. Tem ilustrações minhas. E depois fiz, e recentemente, essas incursões na ficção narrativa, na poesia também, sem ser para canções. Há um livro chamado Sangue por um Fio, depois há o Vida Dupla, que é um livro de 9 contos, e este ano O Coração Mais Perfeito, que é o primeiro romance. E, portanto, é uma atividade que eu preciso de criar e preciso também de mudar um pouco de atividade performativa também. Embora o teatro seja algo que me tira muito tempo, também no bom sentido, não é? Mas também no sentido em que há uma grande dedicação só àquilo, porque há ensaios e depois, quando há a peça, bom, tem que ser um bocadinho mais durante o dia, de mais disponibilidade. Mas tem que ser um projeto muito especial. A última vez foi com os Artistas Unidos, uma peça ensinada por Jorge Silva Melo,
E, portanto, tem que ser algo que me... Já disse que não muitas vezes a coisas no teatro, porque não posso estar a derivar, não é? Mas de resto, tem sido uma vida preenchida e continua a ser. E nessa vida preenchida, entramos na última parte da entrevista. Que lugar é que ocupa a França? É mais... A França já foi formadora. Bom, primeiro temos que pensar na língua francesa, não é? A língua francesa, nos meus tempos de garoto, ensinava-se antes do inglês, como é sabido, não é? Portanto, eu tive 2 anos de francês antes de começar sequer a dizer I love you, e coisas assim. Não, estou a brincar. Mas a falar inglês e a aprender inglês. Portanto, desde logo, como se sabe, nessa altura a cultura portuguesa estava muito impregnada da cultura francófona, não é? Eu lia, não li muito em francês. O que eu lia em francês desde garoto, desde que comecei a aprender francês, era, por exemplo, os tintins que a minha avó, religiosamente, a minha avó paterna, tal, religiosamente, uma vez por mês, ia à livraria Lelo comigo e comprava-me um tintim na língua original, como é evidente, não é? Quer dizer, e um Tintin. E, portanto, todos os saperlipopette do mundo foram muito. Miliard, milhão de mille sabords, são coisas que me são muito, muito familiares e até hoje acho que é mesmo, aquilo é um marco, não é? Evidente, mas isto é um consenso. É um consenso. Mas li muito. E depois, realmente, a vinda para... Bom, em Geneve também já tive um contacto com a língua francesa, mas agora, em França, eu posso dizer que o que eu conheço é Paris, e que não é pouco, não é? E que vivia em circunstâncias muito, muito variadas e muito ricas. Portanto, esses anos foram muito formadores, muito. Apanharam-me numa altura, dos 22 anos até aos 26 ou 27. Portanto, eu, dos 9 anos que estive lá fora, metade desse tempo, 4 anos e meio, foram em Paris. Mas lá está, foi riquíssimo, porque foi quando eu comecei a compor a sério, quando eu comecei, além do Hair, mas quando comecei a compor a sério, a gravar, não é? E mesmo o segundo disco, onde eu já habitava Amsterdão, ou habitava Amsterdão, só vivi lá 6 meses, vim gravá-lo no mesmo estúdio, a Paris, por questões logísticas, não é? Não são misteriosas. Mas não tem tocado cá muito? Não, é uma coisa que, mesmo em relação à França, é raro eu cantar em França. Eu acho que em relação às associações, sobretudo as associações de portugueses, há um grande desconhecimento e há uma espécie de enviesamento, quanto a mim, em relação à música que eles gostam de ouvir, ou que querem ouvir, ou que sabem, que pensam que gostam de ouvir, não tendo curiosidade por outro tipo de músicas. Claro que o fado é incontornável, não é? Quer dizer, mas também o outro tipo de música que não tem grande qualidade e que é muito consumida pelos imigrantes. O fado, mas eu não canto fado, por exemplo. Eu já compus muitos fados para vários fadistas. Compus para a Mísia, para o Camané, para o Carlos do Carmo, para a Cristina Branco, compus um para a Gisela, que ela não gravou, mas compus, compus para filmes fados também, no Quilas há também um fado, compus para o Ivo Ferreira, para o filme que ele está a fazer agora em Macau, ou que acabou de fazer, mas ainda está para montar. E, portanto, talvez seja aí a explicação. Isto eu não estou a dizer que isto quer dizer, é um facto, não é? É evidente que se me perguntarem se eu gostava de cantar mais em França, gostava, mas que essas coisas não têm que ter... Há um receptor aí que pode não estar tão disponível. Faz-me um bocado lembrar, enfim, não é bem uma crítica, é mais uma constatação a que está a fazer. Faz-me um bocado lembrar aquilo que dizia relativamente à sua não presença, ou à não presença dos músicos portugueses no Brasil. Que também há uma certa... Sim, no Brasil também é... opacidade. Não, e no Brasil continua a ser também uma coisa que para mim é um bocado preocupante, é que o fado, que entrou com uma grande força, ainda bem, não é? Quer dizer, com figuras sucessivas
que foram sendo, agora neste momento é Carminho, sobretudo, e o António Zambujo. Embora o António Zambujo transite também já noutras áreas. E a Marisa também um bocado. A Marisa já passou um bocadinho. Porque o livro é de 2006 e, entretanto, deu-se aquela explosão. Não, mas a Marisa já passou. Já passou? Quer dizer, não, já passou em relação, por exemplo, a Carmen. Esses dois que está a falar. Sim, em relação a esses sim, dois. Okay. sim, mas não passou, quer dizer, mas o que estou a dizer é que no Brasil continua a haver aquela coisa de que a música portuguesa é fado. Uhum. E depois há certos brasileiros que ouvem, e eu até já interagi com muitos brasileiros, principalmente a nível de parcerias ou vocais ou mesmo de parcerias de canções. A última foi com o Caetano, com o Lisboa que Amanhece, e com o Milton, no Lisboa que Amanhece, nesse disco, no Irmão do Meio, com o Gabriel Pensador, Zé Cabaleiro, etc. E eles encontram, como outras pessoas que vão ouvindo brasileiras, grandes similitudes e grandes pontos de contacto, sobretudo, entre a música de muitos compositores brasileiros e a minha. E, de facto, tenho. Simplesmente não, é muito difícil romper no Brasil, não é? Quer dizer, tinha que ir para lá viver, não tenho vida para isso. Enfim.